Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe os proprietários da Clínica Apória. Doutora Carolina Carvalho, que é nutricionista, e o doutor Rodolfo Carvalho, endocrinologista. Pode ouvir. Olá, gente, muito bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Olá, Mariana, tudo jóia? Muito obrigada por mais uma vez esse convite, estar aqui com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui e vamos conversar um pouco. Gente, esse tema, jejum intermitente, é polêmico. Muita gente fala hoje na internet sobre, né? E muitos fazem sem nenhum acompanhamento médico ou de uma nutricionista. Carol, o que de fato é o jejum intermitente? Realmente esse Como tema... ele funciona? É um tema bem... Já foi mais discutido, na verdade, né? Quando ele realmente virou modinha, depois passou um pouquinho, agora vem voltando com força, né? Sobre discutir sobre esse assunto. Mas o jejum intermitente nada mais é do que ficar um tempo sem comer, né? Realmente gerar um jejum nessa pessoa. Que pode ser um jejum mais curto ou um jejum mais longo, né? Por volta de 12 horas até 24 horas, dependendo da pessoa. Tem gente que faz até mais, né? 2, 3 dias sem comer. Mais do que 24 horas. Eu vi esses dias o Pablo Marçal disse que ia ficar 7 dias em jejum durante a campanha. Como isso é possível? O ser humano, ele consegue ficar um tempo sem comer. Se ele falasse que ele ficava 7 dias sem comer, sem beber água, aí a gente poderia desconfiar. Mas sem comer consegue, porque a gordura no nosso corpo, eu gosto de explicar de uma forma bem simples que a gordura é energia estocada, né? Então, a pessoa que tem gordura no corpo, então tem energia para isso, né? Então, o nosso corpo, ele armazena dessa forma. Então, a falta do alimento, ele vai usar a gordura como fonte de energia. Então, tem pessoas que conseguem, sim, tomando água, se hidratando, consegue ficar dias sem comer. Não recomendo ficar 7 dias, mas consegue chegar. E fazer isso sem um acompanhamento médico? Então, não é uma coisa bacana, né? Porque, pelo menos o que eu considero de realizar um jejum, tem que ter um preparo antes. Não é aconselhado, o ideal é a pessoa sentir fome durante esse jejum intermitente, né? E a quebra desse jejum também é importante, pensando em ter um metabolismo saudável, né? Então, ficar todo esse tempo sem comer, pensando, exemplo, em estética, no emagrecimento, não é tão vantajoso assim. E existem diferentes métodos desse jejum intermitente? Bom, existe, né, o tempo de jejum. Então, a gente pode começar, geralmente, os pacientes começam um jejum em torno de 10, 12 horas e pode ir aumentando, né, 14, 16, 18, 20 ou 24 horas. E também dá para fazer o jejum durante o dia, né, e contar essas horas e quebrar o jejum no final do dia, no meio do dia. Ou também tem um jejum que é o que eu mais gosto, que é respeitando o ciclo circadiano. Então, eu gosto de pensar do seguinte, que nosso corpo, ele foi feito para acordar cedo, para trabalhar e comer durante o dia e descansar quando não tem o sol, né? Então, a gente descansa tanto do trabalho como descansa o nosso metabolismo também. Então, parar de comer no final do dia, no pôr do sol. Seria o ideal. E voltar a comer pela manhã? E voltar a comer pela manhã. 12 horas? Pelo menos. Veja bem, quando a gente fala de jejum, é importante a gente entender também um pouco o contexto das coisas, né? Por que ele é polêmico? Não era para ser polêmico. Jejum é jejum, ele existe desde sempre. Tá? Mas hoje nós temos uma geração que ela é especialista em tudo sem saber nada. Digita lá, jejum intermitente no Google, lê 2 começos de título de notícia, acha que sabe tudo e vai criticar. Tá? O jejum ele pode ser extremamente benéfico se bem feito. Se for mal feito, você vai colocar o seu corpo em um estresse que vai gerar consequências. Qual é o principal e imediato desses estresses que você vai levar seu corpo? Você sentir muita fome obriga seu corpo a realizar alterações metabólicas, tá? Para sobreviver. O corpo humano, ele é fruto da sobrevivência. Nós somos feitos para sobreviver. Isso é a seleção natural. Então,
sentir fome é um risco à nossa sobrevivência. Isso vai levar a alterações de tireoide, de metabolismo, de sono, de tudo. Né? Cortisol, que é um hormônio do estresse que a gente fala, mas é um hormônio relacionado à produção de energia no nosso corpo. Tá? Então, quando a gente pega lá o Pablo Marçal, isso não é o primeiro jejum que ele faz. Tá? Ele já tem um corpo adaptado àquilo. E existe também a possibilidade que ele não tenha feito o jejum nada. Tá? Entre falar e fazer, existe um universo muito grande do que é feito por trás das câmeras. Tá? Não estou dizendo que não fez, mas eu não estava lá para ver se fez. Né? Então, me preocupa muito quando eu vou fazer jejum de 7 dias. Quantas pessoas vão tentar fazer isso e vão se estrepar, vão bater com a cara na parede? Porque todo mundo acha que um fez, ele também pode fazer. Né? Nós vamos morrer, olha, difícil, tá? O corpo humano, né, ele tem uma coisa que é o seguinte, o nosso combustível é o açúcar. Só que o corpo humano, ele consegue produzir açúcar a partir de tudo que a gente tem nele, gordura, músculo, ele derrete tudo e transforma em açúcar. Tá? Isso chama gliconeogênese, uma formação de uma nova glicose. Por isso que quando a gente emagrece muito, perde músculo, né? Tem uma série de problemas. Então, você ficar 7 dias, desde que bem hidratado, teu corpo vai queimar o que tem ali. Tá? Agora, isso é saudável? Isso é para todo mundo? Isso é para fazer sem acompanhamento? Isso vai auxiliar no teu emagrecimento? Com certeza você vai perder peso. Pô, não está tendo ingesta de calorias, você está vivendo, você está respirando, né? Seu corpo está queimando energia. Então vai perder peso. Só que se você ferrar com a estrutura da sua tireoide, em questão de dias você vai recuperar e depois você não consegue perder tão fácil. Você vai ferrando o teu metabolismo, fazendo efeito sanfona. Tá? Quando você pega todos os estudos de emagrecimento, o efeito sanfona ele é extremamente prejudicial. Se você pesa 150 quilos, cai para 70 quilos e volta para 150 de imediato, era melhor você ter continuado com 150 quilos o tempo todo. Né? Para o corpo, é extremamente estressante perder 80 quilos. Aí depois você vai lá e ainda reganha. Pronto, perdeu massa, perdeu metabolismo, acumulou estresse. Né? Então entra tudo nisso. E hoje esse efeito sanfona, ele está muito ligado às pessoas fazerem dieta por conta própria? Também. Mas também existem profissionais que não passam as orientações corretas, né? A pessoa ela tem que entender que quando ela vai emagrecer, ela tem que mudar a mente dela. Né? Se ela não muda a mente, não adianta ela fazer dieta, não adianta ela usar qualquer tipo de alimento que ajude o emagrecimento, qualquer tipo de medicamento que vai auxiliar no emagrecimento, se ela não entender o que é o processo de emagrecimento, né? Então, ela tem que ter a mudança psicológica, né? Para realmente se manter magro. Mudança de hábitos, de fato, né? Ou você muda o hábito, muda sua mente, muda sua vida, ou você não para o tratamento nunca. Vou fazer uma dieta para emagrecer, mas você não mudou nada na sua vida. Você não pode sair dessa dieta, senão você vai engordar de novo. Tá? Então, ou mantém o tratamento, ou chega na cura. A cura é a mudança do estilo de vida, da mente, da alimentação, da atividade física, do sono, de tudo. Isso é cura, o resto é tratamento. Quando a gente fala... Vou usar um jejum intermitente para emagrecer. Eu não estou curando a obesidade, eu estou tratando a obesidade. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Assim, vou fazer a dieta do alface, a dieta do pepino. Isso é tratamento. Se é o tratamento adequado, não sei, não é esse o mérito aqui. Mas toda dieta, toda estratégia é tratamento. Cura é mudança do estilo de vida. Porque a pessoa usa a estratégia do jejum. Emagrece os quilos que ela chega no objetivo dela. Deixa de fazer, volta com os hábitos normais, automaticamente ela volta ao peso, né? Porque o jejum intermitente, né, como é uma estratégia de emagrecimento, que estratégia é essa? Como que a gente emagrece? A gente emagrece consumindo menos energia do que o seu corpo precisa, né? Ou você gasta mais energia, ou você ingere menos energia.
E o jejum intermitente é uma estratégia que faz você ficar com uma janela menor de consumo de comida. Com isso, né, se bem feito, você come menos do que o teu corpo precisa, porque você fica mais tempo em jejum, e aí gera o emagrecimento. E o jejum intermitente, ele tem alguma contraindicação? É feita uma avaliação desse paciente para ver se ele pode fazer essa estratégia de emagrecimento? O jejum ele pode ser aplicado para qualquer pessoa, desde que ela consiga aderir ao jejum, né? Então, assim, eu já tive casos de paciente que eu apliquei o jejum que relatava que sempre tinha hipoglicemia e que não podia ficar sem comer de 2 em 2 horas, que ia passar mal, que ia morrer, e, enfim, falando um monte de coisa. Só que quando eu vou investigar esse hábito alimentar da pessoa, ela come tanto açúcar, tanto carboidrato, que é óbvio que ela vai ter hipoglicemia, né? Então, qualquer pessoa que comer muito carboidrato, depois de 2 horas vai estar com fome, né? Então, a estratégia que eu sempre oriento para a gente começar a aplicar o jejum é eu ensinar ele a comer, principalmente comer bastante fibra, antes de entrar no jejum. E comer muita fibra para quebrar o jejum, né? Dessa forma, ela não vai ter hipoglicemia e não vai sentir nada. Acho que a grande pergunta aqui, que eu vou pedir para a Carol responder é: quando quebrar o jejum? Como quebrar? Quando e como? Você quebra o jejum quando você sente fome, né? E você falou do açúcar, que quem consome, do carboidrato. Quem consome muito carboidrato tem fome mais rápido, né? Sim. A gente escuta muito assim, até com criança. Ai, macarrão não sustenta, daqui a pouco tá com fome. Então, acho que é exatamente isso. Exatamente A gente isso. come os carboidratos, na hora a gente sente uma saciedade bem forte, bem pesada, né? Sim. E logo em seguida nós estamos com fome novamente. Exatamente. Você pode usar essa experiência do macarrão e comer o macarrão ao sugo. Vai ter fome daqui 1 hora, 2, dependendo da pessoa. E comer o macarrão com muita carne. Você vai ver que vai demorar mais para a pessoa sentir fome, né? Então, assim, o que acontece? Como o Rodolfo falou, o carboidrato é a fonte de energia mais rápida do nosso corpo. Então, o nosso corpo ama usar a glicose, porque é fácil para ele, né? Então, ele vai usar sempre o carboidrato como a primeira opção. E aí ele vai usar os outros nutrientes, como a proteína e a gordura, depois que acabou o carboidrato. Então, se você foi lá e jogou um monte de carboidrato no teu corpo, ele falou, uhul, eu tenho energia. E sai quebrando carboidrato lá para te liberar energia. Caiu essa glicose no teu corpo vai te mandar um sinal e vai falar, olha, vai comer mais. E você vai lá e respeita e come mais. Então, qual seria a forma correta de fazer esse jejum intermitente? Porque se a pessoa comeu carboidrato, aí quando quebrar o jejum, quando eu estiver com fome, daqui 2 horas já tô quebrando meu jejum de novo. Qual é a forma correta de praticar o jejum intermitente? Para que a pessoa tenha sucesso. Eu gosto de auxiliar não só essa estratégia de jejum, como outras mudanças de hábito, né? Que é o maior consumo de fibra, maior consumo de proteína e o menor possível consumo de carboidrato. Dessa forma, a pessoa consegue fazer um jejum e não sentir fome. E quebrar o jejum da mesma forma que ela iniciou o jejum. Ela consegue ter uma janela maior. Consegue ter uma Então, janela aí a pessoa tem uma resistência maior. Tem gente que sente fome antes, tem gente que sente fome depois. Tô há 12 horas, 16 horas sem jejum. Aí você falou pro Dr. Rodolfo. Quebra o jejum quando você sentir fome. Uhum. A pessoa pode ficar 20 horas, se ela quiser. Pode. Pode ficar 7 dias, né? 7 dias. Se ela aguentar, né? Pode. E isso não... Porque tem pessoas que falam assim, você fica muito tempo sem comer, você deixa o seu metabolismo mais lento. Não tem nada a ver. É lenda rural, né? Lenda urbana. É igual não pode comer e tomar banho, né? Vem tudo do mesmo lugar. Por que não pode comer e tomar banho, você sabe? Pois é, diz que não pode lavar o cabelo. Depois que come. Não pode entrar na piscina. Antigamente, a gente tomava banho, né? O ser humano tomava banho no rio. O rio tem correnteza, tem sucuri, tem onça, tem jacaré. Então, você entrava para tomar banho, você tinha um esforço físico intenso. Você está comendo, você está em metabolismo de digestão, vai fazer um esforço físico intenso, seu sangue está todo na digestão, ele não está nos músculos da perna e do braço. Se ele for para a perna e para o braço, ele para de fazer digestão. Se ele continuar fazendo digestão, vai faltar na perna e no braço. Então, era a receita do desastre.
Mas até hoje tem gente que acredita que você não pode comer e entrar embaixo de um chuveiro. Pelo amor de Deus, lá em casa é assim até hoje. Vocês me contaram. Embaixo do chuveiro pode. E Na piscina, realmente não. Comer de 3 em 3 horas? Por quê? É que, na verdade, esse comer de 3 em 3 horas veio do marketing, né? Para você ver como que o marketing realmente ele entra na nossa mente. Na propaganda das barrinhas de cereais. Né? Se você for olhar lá em 1900, quando apareceu as barrinhas de cereais, eles faziam um marketing grande que você tinha que comer a barrinha de cereal entre as grandes refeições. Né? Então, você tomava o café da manhã, então antes do café da manhã e o almoço, você tinha que comer uma barrinha de cereal. Então, depois do almoço, entre o almoço e o jantar, você tinha que comer uma barrinha de cereal. Então, infelizmente, eu falo isso assim, bem triste mesmo, que a nutrição, né, a classe nutricionista incorporou isso. Em colocar uma refeição de 3 em 3 horas, simplesmente por causa do marketing. Tipo assim, você não pode ficar sem comer à tarde. Como? Você fica a tarde inteira sem comer. E se a barrinha de cereal fosse realmente cereais, fibras, até poderia funcionar, mas o problema é que é puro chocolate, xarope de açúcar e floco de arroz para ficar crocante. Então é açúcar puro, com gordura ruim. Aí você vai sentir fome de 3 em 3 horas. Você vai sentir fome de 3 em 3 horas ou menos. Tá? Somando o marketing, mas tem um fundo também nisso, né? Se você sente muita fome, você pode prejudicar o teu metabolismo. Qual que é a saída besta? Come de 3 em 3 horas que você não sente fome. Mas e se eu não tiver com fome, eu vou comer? Né? O emagrecimento, ele é simples. É uma conta de quanto entra e quanto sai. Se você não está com fome, você vai ficar abastecendo seu corpo para quê? Né? E dentro disso tudo, você tem que entender o seguinte. Ninguém aqui nessa sala, né? Nem eu, nem a Carol, nem você, nem o nosso cameraman ali, o editor, ninguém nessa sala é atleta de alto rendimento aqui, tá? Nem quando eu fazia um nível absurdo de atividade física, eu era atleta de alto rendimento. Uma dieta para atleta não é uma dieta para nós mortais. Não é, eu não estou precisando fazer um estoque de carboidrato para fazer um treininho de musculação xoxo, que é o que 99% faz, que treininho xoxo, sem dor, fica conversando, escutando musiquinha, gasta mais tempo escolhendo o short para combinar com a blusinha do que, né, esmagando o músculo. Né? Então a gente não precisa disso. Eu incluo. Né? Os nossos pacientes, quando a gente manda treinar em jejum, fica aqui, ó. Todo mundo morre de medo. Todos os dias em jejum. Eu não consigo comer de manhã. Todo mundo morre de medo de treinar em jejum. Se você jantou bem, não estou falando de comer carboidrato. Estou falando de uma janta que não eleva demais o seu nível de açúcar. Se a sua janta, a sua última refeição foi adequada, você não vai acordar com hipoglicemia, você não vai acordar com fome e você vai treinar com o melhor rendimento possível para você, que não é um atleta de alto nível, tá? Tudo no nosso corpo é o seguinte, se você vai usar determinada função do seu corpo, ele direciona sangue para aquilo. É igual a história de comer e tomar banho. Ou o sangue está na digestão ou ele está na perna. Você quer treinar, você quer o sangue no teu músculo. Não faz sentido nenhum você tomar um shake de whey com aveia antes do treino. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa fugir dessas lendas e usar a cabeça para realmente pensar, se aprofundar nos assuntos. Tá? Aí a gente consegue fazer um jejum adequado. Qual jejum é melhor? 12 ou 72 horas? É o que você consegue seguir. Se com 7 horas você está com fome, ok. Você já vai ter muito benefício. Né? Você tem o benefício de ter pulado algumas refeições, ter ingerido menos caloria. Você dá um tempo para o seu pâncreas se resetar, liberar menos insulina, né? O teu corpo consegue, né, buscar uma homeostase melhor, você diminui a inflamação. Então, todos esses benefícios do jejum eles são reais. Diminuir níveis de insulina, diminuir risco de diabetes. Tudo isso é real, mas desde que bem feito. E, na verdade, você vê essa questão de como voltar de jejum. A pessoa, ela tem o tempo dela e se programando o melhor momento dela voltar para que ela volte de forma correta. Uhum. Né? Para que ela não volte comendo um carboidrato, como você disse. Depois que eu fui na consulta com o Dr. Rodolfo,
E aí você deu aquela aulinha, né? Sim. Das fibras, de como começar a alimentação. É engraçado que hoje eu subo na balança todos os dias. E eu falei pra Edmundo, essa balança tá errada, porque eu já tô com esse mesmo peso a semana inteira. Mas o que eu observei que eu comecei a fazer? Ontem teve churrasco lá em casa. Então, o que eu coloquei no meu prato? Um monte de alface com vinagrete e comi toda aquela salada para depois eu comer a carne do churrasco. Então, eu comi pouca carne do churrasco. E tomei uma cervejinha. Mas isso não alterou em nada meu peso. Eu acordei super bem. Fui pra academia sem comer nada. Porque eu, Mariana, não gosto de comer a hora que eu acordo. Não consigo comer nada, nem uma banana. E fui, lógico, meu treino daquela musculação, que eu tava mais preocupada com a roupa do que com a academia. Mas eu fui, entendeu? Só tem uma coisa, Mariana, que você não prestou atenção na consulta sobre esse churrasco. Que você não chamou a gente. Gente, que horror. Não, mas o próximo... Eu tô aqui pensando que ela fez falei, meu certinho. Deus, eu fiz tudo tão certo. Eu achei que ele ia falar que faltou a fibra. Tem salada, tem carne, tem cerveja. Tem tudo, É tudo que Só eu tava queria. faltando vocês. É uma refeição completa, realmente. Só faltou a gente. Só faltou o Não, convite. o próximo vocês vão estar. E aí até o Edmundo falou, nossa, você tá de parabéns. E aí eu pensei, eu acho que eu tô conseguindo, de fato, manter o meu peso. Não que eu esteja contente, porque eu preciso ainda melhorar. Mas assim, manter o meu peso, que eu emagreci, não ficar nesse efeito sanfona. Mudando meus hábitos, mas sem deixar de fazer o que eu gosto. Né? Sem deixar de participar do churrasco, de tomar minha cerveja, de sair com os amigos, né? Mas eu fui mudando esses hábitos fazendo outras escolhas. Antes de eu comer, mas assim, no churrasco não pode ter uma salada? Qual que é o problema? Exato. Né? Então eu falei, então eu acho que tudo isso é a questão que você começou lá no início. A mudança dos hábitos. Exato. Para que seja Se não duradouro. muda a mente... Que eu já emagreci e engordei adianta. tantas vezes que eu já tô até cansada de contar quantas vezes. E aí, dessa vez, até alguém me perguntou, mas o que você fez? Como que você, né? Falei, uai, eu tô fazendo isso. Dei a dica. Antes você come a salada. Exato. Tá perfeito. Aqui sempre alguém vem perguntar da sua dieta, né? É assim que o povo gosta. Aham. Saber da dieta do outro, fazer igual. Né? Mas até pode tentar fazer igual, mas se não muda a mente, se não entende o processo de emagrecimento, não entende o próprio corpo, não consegue manter um corpo magro. E aí, mais a fundo sobre o jejum intermitente, como que ele pode auxiliar ou ajudar na gestão de doenças como diabetes ou hipertensão? É indicado para pessoas que têm diabetes e hipertensão? Sim, é igual o Rodolfo estava falando. Quando a gente fica com essa janela em jejum, né? Então, o teu corpo, ele tá lá tranquilinho. Teu metabolismo não tá tendo que fazer digestão de nada. Então, toda vez que a gente começa a fazer um processo de digestão, o teu pâncreas libera a insulina pro seu sangue, né? Porque tem um monte de glicose que a gente comeu que vai pro nosso sangue. Quando eu fico muito tempo sem comer nada, então, ou seja, não tem tanta glicose no meu sangue assim. Então, o meu pâncreas não trabalha tanto. Com isso, a gente consegue ver realmente uma mudança nesse controle, de exemplo, de uma pessoa com diabetes ou com uma resistência à insulina. Uma melhora significativa no quadro quando ele consegue fazer o jejum de forma correta, né? E com isso também, se a pessoa não fica com fome, não deixa o corpo estressado, também consegue controlar a hipertensão por conta disso, né? Os hormônios não ficam tão alterados, o cortisol não fica tão alterado se ele não ficar com fome, né? Agora, se ficar com fome, aí dá tudo errado. O dia rende mais, o trabalho rende mais, a cabeça funciona melhor. O nosso corpo, ele é uma orquestra, né? Que depois que você entende como funciona, fica fácil. Para quem vê de fora e não entende nada, parece um absurdo. Mas depois que você começa realmente a se aprofundar, você percebe. Toda vez que você come, o teu corpo quer sossego. Né? Se você senta para estudar, para resolver um problema comendo, teu rendimento vai ser muito pior. Muito pior. Então, quando você está dentro de um jejum, o teu metabolismo ele está esperando a ordem. A ordem agora é resolver problema, ele está pronto. A ordem agora é sair correndo, ele está pronto. A ordem agora é sentar e estudar, sentar a bunda na cadeira e ficar ali 3 horas estudando, ele está pronto. Agora não, vou sentar para estudar, já pego o leitinho com o Nescauzinho, com a bolachinha, com a bisnaguinha.
Daqui a pouco o Netflix tá aberto, você nem viu. E teu corpo quer sossego, a tua cabeça já quer paz, já quer um mar ali, tranquilo, pé na areia, e nada funciona, né? Então, a pessoa ela começa a aderir ao jejum, não é só o peso, é a qualidade de vida. O hábito de comer muitas vezes, fazer muitas refeições, é um hábito ruim. É um hábito que faz o teu corpo liberar muita insulina o dia inteiro. É um hábito que leva resistência à insulina e que no futuro é o caminho para o diabetes, tá? Então, quando você opta pelo jejum, você está indo na contramão desse processo inflamatório que culmina na diabetes, que culmina em níveis altíssimos de insulina e que normalmente vem associado à obesidade, ganho de peso, mas nem sempre. Né? Hoje em dia, a geração que fica o tempo todo no computador, beliscando, comendo, tem um monte de gente aí que não está obeso, mas é o falso magro, barrigudinho, pura gordura, pouco músculo e cheio de problema de saúde. Tá? Mas é um caminho que favorece, sim, o ganho de peso. Sim. E tá tão enraizado na gente a questão de se alimentar de 3 em 3 horas, que até desde quando o bebê nasce, o que as pessoas falam? Tem que mamar de 2 em 2 horas. Quando que o nenê tem que mamar? Quando ele tá com fome. Quando que ele tá com fome? Quando ele chora. Pronto. Mas você sabe que é tão assim, que quando você vai, tem pediatra que fala, tem que mamar de 2 em 2 horas. Gente, mas e à noite, se a criança estiver dormindo a noite inteira? Tem mães, assim, que acordam a criança para dar mamar de 2 em 2 horas. Acorda e entuxa o peito. E já tem alguns pediatras que já defendem que não, a criança, ela dormir a noite inteira, ela pode dormir, ela vai mamar a hora que ela chorar, que ela tiver fome. Será que esse hábito criado, principalmente nessa geração nossa, hoje na nossa idade, que é uma geração do mame de 2 em 2 horas, já não criou essa memória no nosso metabolismo de você ter essa necessidade de comer de 3 em 3 horas? No metabolismo, não. Mas na mente, sim. Na mente, sim. Tá? Porque assim, a gente não... Pensando na mente mesmo. Então, a gente só realmente começa a ter memória de coisas do passado depois que a gente faz 3, 4 anos. Então, depois a gente não lembra de nada, né? E aí, o que acontece? Com essa idade, os pais, ele têm todo o domínio da alimentação da criança, né? Então, são os pais que compram o alimento, são os pais que oferecem o alimento para a criança. Então, aí o que acontece? Nesse momento, os pais acham um absurdo uma criança não ter um todinho em casa, não ter uma bolacha recheada em casa, não ter um danoninho. O que é isso? Esses alimentos são ricos em açúcar. Você dá para tua criança, dali 2 horas ela tá com fome. Aí ela come outra coisa. Aí come um salgadinho, dali 2 horas ela tá com fome. Então, a gente cria esse hábito na criança pelos alimentos que a gente dá para a criança. E a gente achar que a criança, não tô com fome, não quero mais. Não, mas você tem que comer. Exato. Tem que comer tudo. Eu explico muito isso. No meu foco não é materno-infantil, né? Mas eu acabo atendendo algumas crianças em consultório e eu explico isso para os pais, né? O que acontece? Do 0 ano de vida da criança até os 2 anos, é um crescimento absurdo da criança, né? Pode ver assim que os pais não dá tempo nem de comprar roupa, já perdeu a roupa, porque a criança cresce muito. Depois que ela faz 2 anos, o crescimento é mais lento. Com isso, esse crescimento mais lento, a criança come menos. Ela não precisa de tanta energia assim. Aí o pai entra em desespero, acha a criança, nossa, ela não tá comendo, porque ela comia um monte e agora ela não tá comendo nada. Mas ela não tá crescendo tanto, ela não precisa de comer tanto. E aí o que acontece? O pai fica tão desesperado e fala, não, o que você quer? Eu quero salgadinho. A criança aproveita, né? Eu quero salgadinho. Aí o pai dá salgadinho. Ai, tadinho, ele tá com fome. O que você quer? E não foi perguntando pra criança o que ela quer, e a criança vai lá e domina o pai. É claro que ele vai escolher os alimentos mais palatáveis que ele já experimentou, né? Então, realmente, depois de um tempo, dos 2 até os 7 anos, o crescimento da criança é muito lento. Então, ele vai comer pouco. Então, se a criança tá falando, não estou com fome, respeita isso. Ela não está com fome. Quando ela tiver fome, ela vai procurar. Exatamente, a gente acaba... eu sou mãe, né? E a gente acaba falando, não, mais uma garfada, mais 2. A gente tem essa sensação de que a criança vai ficar com fome. E não é, na verdade. A gente cria esse hábito na criança de que ela precisa comer, sendo que a gente não faz isso às vezes, né?
E muitas vezes essa forma de lidar com a criança na infância reflete muito como ela vai lidar com a alimentação na fase adulta. Exatamente. Né? Porque nosso corpo, ele mostra pra gente o que é fome e ele mostra o que é saciedade. Então, o corpo da criança fala, olha, você tá satisfeito. E a tua mãe tá falando, não, você não tá. Come mais. Come, senão você vai apanhar. Come, senão você não vai brincar. A criança fala, ó, eu não vou apanhar. Eu quero brincar, eu vou comer, então. Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Então, ele para de respeitar o corpo dele, ele para de respeitar a questão da saciedade e come até ficar cheio. E esse comer até ficar cheio faz a gente comer cada vez mais ao passar do tempo. E perder o controle sobre a alimentação. Vira uma convulsão. É óbvio, né? Quando a gente fala de criança, tá? A gente tem que falar com os pais. Por quê? Minha família tem muita criança. Aí pega minha sobrinha. Comigo ela come alface, tomate, pepino, rúcula, tudo. Porque ela sabe que se ela não comer, daqui a pouco ela tá com fome, eu não vou dar bobeira pra ela comer. Quantos anos ela tem? Né? Hoje ela tem 12, mas é assim desde os 6. Desde os 7, desde que ela se entende por gente. Tá? Então ela sabe que se ela comer direitinho, ela vai conquistar as coisas comigo. E que se ela não comer direitinho, ela não vai conquistar nada. Não vai ter doce, não vai ter volta de jipe. Não vou levar ela na cachoeira com as amigas dela para andar de jipe. Não vamos brincar com os cachorros, não vai ter nada. Então criança, ela respeita a bandeira nacional. Ordem e progresso. Criança se cria com ordem visando o progresso dela. Nada contra você ter um doce, você mimar a criança nesse sentido, desde que as obrigações estejam em dia. Então a criança não quer comer. Muitas vezes ela está fazendo manha porque sabe que daqui a pouco o pai preocupado vai dar bisnaguinha, vai dar danoninho, vai dar o caramba 4. Tá? Então exige um punho firme dos pais para criar. Não existe, tá, na medicina nenhuma doença que te faça ganhar peso às custas de gordura excessivamente. Não existe um gene da obesidade. Assim, a gente descobriu no mapeamento humano um genezinho. Cara, isso é muito pouco. Tá? Quando a gente pega uma criança de 10, 12 anos, igual a gente vê muito, acima de 100 quilos, isso não é genética, isso é ambiente. É um ambiente obesogênico, né? Isso é ambiente, isso é erro dos pais. É a criação da alimentação. Exatamente. É que, na verdade, essa vida corrida, as pessoas têm cada vez mais procurado e optado pelos alimentos mais fáceis, que são os prontos. Né? Então, hoje as lancheiras são preparadas com alimentos prontos. Hoje isso tudo é muito mais fácil de você entregar para a criança. Para a criança ficar quietinha, você dá o tablet e o todinho, ela fica ali 2 horas. Né? Exatamente. Então, criança tem que brincar e comer a hora que tiver fome, assim como todo mundo. E a gente cria, né? Assim, é legal falar sobre a criança, porque às vezes a gente está preocupado com a nossa alimentação, as mães, os pais, mas a gente acha que a criança ela pode comer tudo que ela quer e que ela deseja. E nós não, porque a gente não quer engordar, enfim, né? Só que a gente cria esses maus hábitos que depois lá na frente elas vão sofrer como nós estamos sofrendo hoje para fazer o que você falou lá no começo. Mudar os hábitos tudo de novo. Exatamente. E passar a se alimentar corretamente. Exatamente. Você falando nisso, eu lembrei do filho da minha manicure, que até comentei com o Rodolfo esse final de semana. Eu fui lá e ela conversando assim comigo. Ele tem 7 anos, eu acho. E o café da manhã dele é ovos mexidos com chia, linhaça e gergelim. Porque ele pede. Que legal. Né? E aí ela me contou assim que no final de semana ela saiu com os amigos, né? E ele também foi. E uma amiga deu um doce pra ele, né? Aí ele virou e falou assim: mãe, guarda pra mim pra eu comer de sobremesa amanhã. Né? Se fosse uma criança que já tivesse o hábito de... geralmente o que a criança faz, ganha um doce, abre e já come na hora. Não, ele deu pra mãe dele pra ele comer de sobremesa no almoço de amanhã. Ela criou bem os hábitos alimentares dele. Então, é bacana isso. Eu falei pra ela falou assim, que engraçado, né? Porque criança não faz isso. Não, ele me pede de lanche fruta. Aí ele me pede crepioca, né? É uma coisa que é muito raro a gente ver em criança, né? Mas foi a forma que ela criou ele. Exatamente. E é tão complexo a questão da lancheira, do lanche, porque às vezes você manda a fruta,
manda algo saudável e aí o amigo tem refrigerante, bolacha recheada. Não que às vezes o seu filho não coma isso, mas não coma todos os dias no lanche, vamos dizer assim, né? Como uma vez ou outra no final de semana. E a criança sente a vontade, ela vê aquilo. Hoje minha filha foi no cinema com a escola. Na agenda veio que teria pipoca e refrigerante. Eu respondi na agenda que ela não bebe refrigerante. Mas não é escondido o refrigerante, ela sabe que existe. Então eu conversei com ela, vai ter refrigerante. Só que você não toma. Tá combinado? Não, eu não vou tomar. Tô mandando o seu suco. E hoje ela me falou, mas as minhas amigas tomam refrigerante. Eu falei, você não é suas amigas. Você tá combinado que você não vai tomar. Mas se você tomar, você pode me contar que não vou brigar com você. Mas eu quero criar nela que não é interessante o refrigerante. Eu já dei pra ela provar. Porque eu acho que tudo também que é muito proibido se torna algo de muito desejo das crianças. Né? Mas tudo que é muito conversado e por que não faz bem para aquele alimento, aquela bebida, acho que fica esclarecido. A criança também tem. Chega um momento que ela tem esse entendimento do porquê não é bom. Claro que eu contei uma história atrás do refrigerante, que não vem ao caso. Mas que deu certo lá em casa, né? Eu não consumo refrigerante também. Então, eu acho que, primeiro, além de você ensinar a criança, falar o que ela não pode, você também tem que ser o exemplo dessa criança. Exatamente. Então, muitos pais falam que a criança não pode comer doce, mas eles comem. Não pode usar o celular, mas eles usam o tempo inteiro. O exemplo vale muito dentro da casa. Então, por isso que é o que você disse, Rodolfo. Quem faz a consulta é os pais. A gente precisa falar para os pais como. Então, os pais mudando os hábitos deles e colocando em prática para que as crianças também mudem. Acho que daqui 10 anos esse assunto de jejum intermitente nem precisaria mais ser falado. Seria algo natural entre as famílias. Veremos. Gente, muito obrigada. Tem alguma dica do jejum intermitente? Mais alguma? Que seja assim, você que quer fazer, coma isso antes, coma isso depois e você vai ter sucesso na sua estratégia. Você que quer fazer o jejum, não sinta fome. Acho que o recado principal é esse. Respeita seu corpo. Acho que o nosso corpo, ele sempre dá sinal pra gente de tudo. Aprenda a escutar ele. Mas não dá pra comer uma balinha no meio do jejum. Aí não é jejum. Um chicletes. Aí já quebrou o jejum. O que pode consumir durante o jejum que não quebra? Água. Nem café não pode? Pode, mas se for muito também não, porque vai aumentar muito o nível de cafeína, né? Pouco pode. Um cafezinho sem açúcar. E chá? Sem açúcar também pode. E sem adoçante. O adoçante vai dificultar muito o jejum. Pode, mesmo que não quebre, existe uma tendência dos adoçantes de te darem muita fome num curto espaço de tempo, aumentar o desejo por carboidratos, principalmente porque teu corpo acredita que está entrando no açúcar e ele não entrou. Então, o que pode? Água com gás, né, que é só água e gás, café puro, chá puro. Isso pode. Pode tomar uma garrafa de café? Não. Vai quebrar o jejum? Não, mas não é saudável, né? Então, água, café, chá, tudo puro, sem nada. Excelente. Ficou a dica. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando com a gente. Nós que agradecemos. Mais uma oportunidade de passar o nosso conhecimento. E até a próxima. Até a próxima. Gente, vocês vão poder seguir a Clínica Apória no QR Code que fica aqui em cima, tá? Daí lá vocês vão acompanhar o trabalho da doutora Carolina e também do Dr. Rodolfo Carvalho. Curte, compartilhe e até a próxima.